Nicole. Tudo bem, Nicole? Então tá bom. E acho que a primeira reunião sua também, né? Qual é o seu nome? Maria Eduarda. Então a gente vai, vocês já se apresentaram, né? Cada um falou o seu nome, então nós vamos falar o nosso nome para vocês, não precisa decorar hoje, mas se der, legal, já ajuda. Eu sou Eduardo, trabalho no departamento financeiro. Sou a Tatiane, gerente. Chamo Jéssica, sou gerente de contas. Ana Beatriz, Marcelo, também de seleção. Gerente de contas. Mary, diretora. Sou a Thalissa, gerente de contas. É isso aí. Decoraram? Bonitinho? Tá sabendo tudo? Não? Gente, vamos lá. SDR. Qual que é a sigla que ela falou? Segunda-feira, pô. Essa semanal eu não fui recuperada. DSR. BSR? Ninguém percebeu, deixa passar, né, velho? A gente percebeu, a gente não fala. Ah, não tem problema. Gente, vamos lá? Todo mundo já ouviu falar, com certeza, e nós já falamos muito aqui, já batemos muito nessa tecla, sobre um homem muito famoso na Bíblia chamado Davi, certo? Todo mundo conhece, inclusive até a Patrícia tem um filho chamado Davi, né? E todos nós sabemos que Davi ele enfrentou um gigante. Qual que era o nome desse gigante? Golias. Todo mundo sabe também que Davi ele era novo. Na época em que ele enfrentou aquele gigante, ele tinha entre 16 e 17 anos, não sei se vocês sabiam, mas Davi ele era bem novinho quando ele enfrentou Golias. E nessa luta dele, quando ele se apresentou para Saul, que era o rei da época, ele falou, não, pode deixar que eu vou lá enfrentar Golias. Eu vou lá batalhar, eu vou lá pegar esse cara porque ele está enfrentando o exército do Deus vivo. Davi, como que ele foi enfrentar Golias? Ele foi com uma arma? Ele foi com uma espada? Ele foi com o quê? Com uma funda e com o quê? Com 5 pedras. Vamos ler rapidinho? Uma funda, em outra palavra, pode ser uma atiradeira. É como se fosse, vamos dizer assim, um estilingue, só que não tinha elástico, né? Então ele girava aquilo e dava o toque certo que a pedra voava. Então, só para a gente ler um pouquinho, para a gente entender mais ou menos o que aconteceu, 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Alguém sabe o que é 6 côvados e 1 palmo? Quase. Bem preciso mesmo, era 2,94 m. Você já viu alguém desse tamanho? Já viu, Tatiane? Não? Tá pensando? Você viu, não? Alguém aqui já viu algum gigante na vida? Não. Então você imagina aquele povo tendo que enfrentar um gigante, de repente aparece alguém totalmente diferenciado e Davi falou, eu vou enfrentar esse cara. E aqui diz que ele era Golias, tinha 2 metros e pouco e era de uma cidade, de uma região chamada Gate. E aí que vem a parte interessante. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele foi pegar algumas pedras, certo? Já falaram aqui quantas pedras ele pegou. Quantas pedras? Quantas pedras? Só que quantas pedras ele usou para matar Golias? 1. Por que Davi pegou 5 pedras? Tan, tan, tan. Pra ele ter mais chance? Por que Davi pegou 5 pedras? Por que Davi pegou 5 pedras? Se ele errasse uma, teria outra. Mas será que daria tempo dele atirar outra? Nesse combate, né, quando os dois ficaram frente a frente, Davi e Golias correram um em direção ao outro. Então, naquele momento, Davi pegou uma pedra, colocou na funda, girou e deu na testa de Golias. Mas por que ele pegou 5? Por que ele pegou 5? Por que, Jéssica? O que vocês acham? Por quê? Para ele ter mais chance. Mas a gente já falou que talvez não daria tempo. Não daria também, que a funda não é tão... A pedra é mais pesada, né?
Pensa, calma. Suspense. Por quê? Por que 5 pedras? Por que não uma? Por que ele não pegou uma? Será que ele não tinha confiança nele mesmo? Nele talvez não, mas no Deus dele. Né? Então não teria sentido ele pegar mais de uma pedra para, no caso dele errar, ele tentar na próxima. E se ele errasse a segunda, ele tentaria a terceira. Se ele errasse a terceira, ele tentaria a quarta. Por que pegou 5 pedras? E se eu falar para vocês que não tinha só um gigante naquele lugar? Agora vai bugar a cabeça do povo. Agora vai bugar. Vamos ler? Vamos ler? Você não sabia? Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, tudo tem um... Tudo tem um... Não. Se você quiser acompanhar, estamos em... Cadê? Segunda Samuel, capítulo 21. Vamos lá. A partir do versículo 15. Deixa eu ver se eu estou falando besteira. A partir do versículo 15, vamos lá. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos. Opa, não cai não. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se... Nesse momento aqui, quando Davi enfrentou Golias, jovem, tinha 16, 17 anos. Aqui nós já estamos em 2 Samuel. Não dá para precisar muito bem a idade de Davi, mas ele devia ter por volta de 40, 50 anos já. Já havia se passado um bom tempo. Por isso que aqui fala que quando ele foi enfrentar os filisteus novamente, e Isbi-Benob, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, que cingiu uma espada nova, tentou ferir Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, não precisa se preocupar com os nomes, tá? O socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja. Ou seja, aqui nós já temos mais um gigante que se chamava Isbi-Benob. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Então nós já temos 2 gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e El-Anã, filho de Jaaré, feriu, aqui fala feriu Golias, mas na verdade a original é feriu o irmão de Golias, o Giteu, de cuja lança era a haste com órgão de tecelão. Então já temos 3 gigantes. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 dedos no total. E também este nascera dos gigantes. E injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Esses quatro nasceram em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Ou seja, quando Davi foi enfrentar Golias, não havia só Golias naquele lugar. Golias, ele era o líder. Golias, ele estava à frente. Ele que desafiou o exército de Israel. Só que Davi, ele fez algo muito interessante, que isso é o que eu queria trazer hoje para nós. É uma habilidade que Davi tinha e que nós precisamos aprender, que é uma habilidade de observação. Golias foi lá na frente, enfrentou o exército. Só que quando Davi olhou para Golias, ele não viu só Golias. Ele viu que atrás de Golias tinha mais 4. Atrás de Golias tinha mais 4 gigantes. Então Davi, a primeira coisa que ele fez foi observação. Ele foi encarar o problema? Foi. Foi para cima do gigante? Foi. Só que antes dele ir para cima do gigante, ele teve que parar e olhar todo o cenário. E às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente dá de cara com um problema, às vezes a gente dá de cara com uma situação, a gente já quer resolver, a gente já quer eliminar aquilo, só que às vezes por trás tem mais coisas que precisam ser resolvidas. Às vezes ao lado
no mesmo cenário, no mesmo ambiente, tem coisas que a gente também precisa prestar atenção. E que se a gente for muito afoito para resolver algo, pode ser que alguma coisa fique para trás. Pode ser que um detalhe muito importante fique para trás, porque a gente só olhou aquilo que estava na frente. Então imagina a cabeça de Davi. Golias está lá, beleza, eu vou matar ele. Mas e se eu mato ele e os outros 4 vêm para cima de mim? O que eu faço? Se eu mato aquele cara ali, mas olha aqueles caras ali atrás, ó. Olha aqueles outros gigantes paradinhos ali, ó, só esperando. Só na espreita. Se Davi desse uma bobeada, poderia acontecer de todo mundo ir para cima dele. Poderia acontecer dos outros gigantes ir para cima dele. Então a primeira coisa que Davi fez foi observar todo o cenário. E é a primeira coisa que eu queria trazer hoje. Às vezes a gente realmente identifica os problemas, isso é muito bom, identificar problema. É muito importante a gente ter essa visão de, legal, preciso fazer isso, preciso resolver aquilo. E aí eu gostaria que você começasse a pensar no seu dia a dia, nos problemas que a gente resolve no nosso dia a dia, né? E além de identificar o problema, que a gente começasse a abrir um pouco mais a visão. Porque às vezes, vamos dar um exemplo até mesmo de empresa, né? Estamos tendo algum problema no departamento comercial ou estamos tendo algum problema no departamento de recrutamento e seleção e às vezes a gente acha que o problema é só aquele. Às vezes a gente acha que o problema só está acontecendo aqui, nesse departamento, mas às vezes tem coisas que vêm por trás. Às vezes aquilo que está no seu departamento acontecendo hoje é uma situação que não é do seu, caiu no seu departamento, chegou no seu departamento, mas pode ser que tenha coisas atrás que precisam ser resolvidas antes. E adianta atacar só aquele problema? Não, porque aquilo que está lá atrás pode ficar. Aquilo que você não viu está lá parado e precisa ser resolvido e precisa ser analisado. Então a primeira coisa que a gente precisaria aprender com Davi é: ele foi um cara observador. Ele foi um cara que olhou, visão. Esse cara, Golias está aqui? Beleza, mas ó, tem mais um ali, tem outro lá, tem outro, tem mais 4. Então eu vou pegar 5 pedras. Só que óbvio, Davi, o Golias era o líder. Golias era o líder. Como ele matou o líder, como ele conseguiu aniquilar o líder, todos fugiram. Todos ficaram com medo. Todos viram a força que não somente estava em Davi, mas estava no Deus que Davi servia. Então todos os outros correram. Mas a segunda coisa então que Davi fez foi o quê? Se preparar. E Se preparar. Eles já perceberam. Na segunda-feira. mas esse é um exemplo aqui. Esse é um exemplo. Ela ia pegar as pedras, né? Não, eu só ia da Marcela. Foi pra cima da família da menina. Olha lá. Porque ela já enxergou o problema. Tá certo. Tá vendo? Ela enxergou. Ela enxergou além, ela foi a mais. Observadora. Ela foi a mais. Isso é um exemplo, né? Deixa eu vir pra cá. Só que olha o detalhe, né? Davi, ele viu os gigantes. Só que ia adiantar alguma coisa ele não ter pego as pedras? Não. O que ia adiantar Davi ver 5 gigantes, olhar 5 gigantes e não pegar as pedras? Não ia adiantar nada. Então, além da observação, tem a preparação. É você olhar, é você enxergar, é você conseguir dar às vezes um passinho para trás. Porque ó, olha só a situação, eu tô aqui, eu estou enxergando vocês, certo? Eu estou vendo vocês. Só que se eu começo a dar um passo para trás, eu começo a enxergar mais pessoas. Eu começo a enxergar mais pessoas. A visão vai aumentando, vai ampliando. Eu vou tendo uma visão maior da situação e do ambiente. Até que aqui eu consigo olhar todo mundo. Eu consigo enxergar tudo. Eu consigo enxergar vocês, eu consigo enxergar se vem alguém aqui. E às vezes é isso que a gente não faz. A gente quer, às vezes, tá tão afoito para resolver, tem algum problema tão forte que a gente já quer resolver, já quer fazer, já quer eliminar e esquece de dar uma respirada. Peraí, tá acontecendo isso? Vamos tentar investigar primeiro? Vamos ir atrás das informações, vamos ir atrás das situações. É claro que para mim é mais fácil de falar porque o meu perfil ajuda, mas até mesmo, se nós começarmos a entender a ação de Davi, Davi ele juntou todos os perfis aqui. Davi ele foi observador, olhou, identificou, só que também depois ele foi e agiu. Ele só não parou na informação.
Ele não parou só na visão. Ele se preparou. Ele foi, pegou as pedras, recuou, olhou e foi para cima. Então, é muito importante a gente saber identificar qual é o problema que a gente está resolvendo hoje. Tem algum problema que você está resolvendo hoje? Tem algum problema que você está resolvendo hoje na sua vida? Não, graças a Deus. Glória. Quem está resolvendo hoje um problema atualmente? Assim, não, hoje eu estou resolvendo isso. Você está resolvendo um monte de problema, né? Só BO, né? Todo dia a gente resolve problema. Todo dia no nosso trabalho a gente resolve problema. Todo dia, às vezes, na nossa casa a gente resolve problema. Quem é pai, quem é mãe, tem os filhos, cada dia os filhos parece que trazem um problema diferente para você, né? Em qualquer meio que você convive, sendo numa igreja, sendo num clube, sendo numa empresa, numa família, sempre tem pessoas com problemas. Sempre. E sempre vai ter pessoas com problemas. Isso é normal. A questão é, a gente vai atacar só o problema? A gente vai para cima só do problema? Ou será que às vezes não é melhor dar uma recuada? Pegar uma visão macro das coisas? Tentar enxergar o que está influenciando? Tentar enxergar o que está gerando aquele problema. Nem sempre só matar o gigante resolve. Nem sempre. Todo mundo fala, você precisa matar um gigante por dia. Precisa matar mesmo. Todo mundo tem que matar um gigante por dia. Mas a gente tem que ficar esperto, porque tem outros gigantes do lado. Não é só um, não são só dois. São vários problemas. Quem está começando agora, né, quem está passando pela primeira experiência, às vezes profissional, pode ficar meio assustado com o volume de coisas, às vezes, que você faz, né, com o volume de situações que você enfrenta durante o dia, e às vezes você se depara com alguma coisa que você não sabe resolver, e é normal, é natural. Mas é legal você sempre ter essa visão de dar um passinho para trás. Olhar, enxerga, vê o que está gerando o problema, porque nem sempre o problema é a questão, mas é o que está gerando o problema. O que está influenciando, o que faz você parar para olhar, para tentar resolver. Nem sempre é só aquele gigante que está na sua frente. 5 pedras, 5 gigantes. Preparação, observação, antecipação. Isso é uma coisa que eu acho que é meio complicado nos nossos dias hoje, assim, a gente é muito corrido, né? Nosso dia a dia hoje é muito corrido, a gente faz muitas coisas e nem sempre a gente consegue ter o tempo para parar, para antecipar situações. Às vezes a gente vai fazendo e é uma história que a William sempre conta, né? A história do machado, né? A gente tá com o machado na mão e a gente já quer sair cortando. Tá com o machado, quer sair cortando, mas às vezes tem que ter o tempo de parar, de amolar, de olhar, de enxergar e de tentar enfrentar e tentar resolver da melhor forma possível. Já tinha ouvido falar sobre esses 5 gigantes? Não? Já? Não? Eu gosto muito de pesquisar as coisas, né? Então eu recebi também essa informação e... Não, também não sabia. Você sabia? Lembra que eu falei? Tem um monte que eu não lembro. Porque só fala de Golias, né? As histórias de Golias, só fala de Golias. E ninguém nunca observou o porquê das 5 pedras. E olha só para você ver como que é a observação, né? Para quem até mesmo tem o costume de ler a Bíblia, você lê um texto e aquela informação lá atrás, ela se junta com aquela informação lá na frente. Porque essa informação de Golias está em 1 Samuel 17. A informação dos 4 gigantes está em 2 Samuel 21. Em relação à história, se passaram praticamente 40 anos, mais ou menos, de um tempo para outro, né? Então, olha só o que é a observação. O que é a gente não fazer coisas corrido no dia a dia, né? Sempre na loucura, sempre naquela intensidade. Por mais que às vezes temos pessoas com perfil D e com perfil I, que normalmente são mais ativas, são mais para frente, querem fazer logo, querem resolver logo, é sempre importante tentar assimilar qualidades de outros perfis. Eu acho que a grande dificuldade é ruim, mas o D é dar esse passo para trás. Pra agir. Ele já age assim. Vai resolver direito. Quando o D não resolve direito? Quando o D não resolve direito? Quando tem detalhe. Normalmente quando tem detalhe. Só isso.
É que às vezes a gente... É ruim, mas a gente se acomoda. A gente já falou isso outras vezes, né? Mas até pro pessoal novo que tá chegando, né? Para você que já sabe o seu perfil, para você que já fez os testes, já identificou quem você é, se você é um D, se você é um I, se você é um C ou se você é um S, às vezes você identifica o seu perfil e você para nele, né? Você fala, eu sou assim, pronto, acabou. A síndrome da Gabriela. Às vezes você identifica o seu perfil legal, só que você para. Eu sou D, então que se dane, eu sou D mesmo, pronto, acabou. Né? Porque às vezes você se arrepende, já resolveu, você já fez. Por mais que você já tenha executado, já tenha resolvido o problema, mas você se arrepende da forma que você resolveu. Ou retrabalho. Né? A forma. Não volta pra resolver. Olha que coisa maravilhoso. Você quer que eu pegue? Te ama porque eu não ouvi. Jesus te ama, eu não, eu vou te pegar. Você quer que eu pegue uma pedra pra você lá ou não? Quer que eu pegue uma pedra pra você? Eu ia trazer. Você quer uma funda, eu te dou. Eu ia trazer. Eu ia trazer uma pedra, ainda bem que eu não trouxe. Tem um tijolo ali, ó. Olha lá, ó. Não, deixa quieto. Não dá ideia, velho. Não dá ideia. Não dá ideia. Tem aqui, ó, redondinha, bonitinha. E seria a gente ter, até mesmo marcar mais vezes, né? Os treinamentos de perfil DISC, pra gente sempre se lembrar, primeiro, quem nós somos. Então isso é essencial. Você precisa saber quem você é, mas você também precisa saber aonde você precisa melhorar. Em que situação você precisa melhorar, em qual comportamento você precisa melhorar. Né? Então imagina de novo se Davi só tivesse olhado e não tivesse feito nada. Legal, ponto positivo, olhou, observou, poxa, tem mais gente que eu preciso matar aqui, se der algum BO eu estou preparado. Legal, mas se ele não tivesse enfrentado, se ele não tivesse agido, se ele não tivesse corrido, se ele não tivesse avançado. Então a gente vê aí uma união de qualidades, de características, de perfis. Alguém que planejou, alguém que identificou, mas alguém que agiu. E rápido. Coisa também, ele não foi lá no ribeiro e pegou qualquer pedra. Exatamente, ele escolheu pedras. Escolheu a pedra certa para poder atirar. Exatamente. Ele não pegou qualquer pedra, ele pegou pedras lisas, pedras pontudas. Não foi qualquer pedra. Porque ele sabia que aquela era a pedra que ia derrubar. Era uma pedra pontuda que ia enfincar na testa do gigante e ia derrubar ele. Para depois decapitar. Exatamente. Para depois, além dele, ele enfincou uma espada, aqui, né? Enfincou uma espada, depois de enfincar a espada que ele foi e cortou a cabeça. Né? Então, isso é muito importante, a gente precisa entender. Precisamos observar? Precisamos. Precisamos, às vezes, dar um passo para trás para enxergar todas as situações? Precisamos. Precisamos nos preparar para tudo que pode acontecer? Precisamos, mas também precisamos agir. Também precisamos pegar a fundo e encarar, e ir para frente, e fazer. Prepara, observa, mas age. Vai para frente, faz, acontece. E isso é uma união de perfil. É legal você ter equipes também, porque dentro da sua equipe, às vezes você tem uma pessoa que ela é mais executora, você tem uma pessoa que ela é mais planejadora, né? Uma pessoa que ela é mais amigável, uma pessoa que ela é mais voltada para tarefas e para trabalho. Então, você tendo isso dentro de uma equipe, você faz a equipe rodar. Você faz o trabalho funcionar porque você consegue deslocar um para cá, deslocar um para lá, e você consegue fazer a sua equipe trabalhar. Mas é importante a gente não se acomodar. Por exemplo, eu sou um perfil S, meu S é quase 50%. Que 90? 90? 50%. 50% é o quê? Não. Aí eu tinha mais um perfil S com C. Meu perfil era mais S com C. Não. Não, era um S com C. E o meu D e o I era... Não. Aparece, não, hoje não aparece mais. Só que daí o que aconteceu? Do Eduardo é a Juliana. O meu D é a Juliane. Agora o meu D é a Juliane. O meu D quase ele zerou. Só que o que aumentou foi o meu I. Então agora eu sou mais um S com I, um S com C principal, né? Mas o meu terceiro agora que subiu. Na verdade o meu C e o meu I eles estão iguais. O meu I não é 1%, gente. Já tá, deve estar uns 5 já. Deve estar uns 5. É, porque hoje eu me adaptei a fazer mais coisas e essa adaptação
fez eu buscar novos conhecimentos, fez eu buscar novas atitudes. O meu dedo caiu, meu Não, dedo o diminuiu. seu I foi obrigado a aflorar, porque esse tanto de mulher comunicativa que toda hora quer ir lá, quer conversar, quer Né? falar. Então, Né? já aprendeu assim. Só que tem que ser um D pra ser firme e expulsar. Olha lá. Aí a Juliana fica. Mais ou menos isso. Quem que mudou de perfil aqui depois que entrou na empresa? Alguém mudou? A Bruna. Fala, Bruna, sua experiência. Você era o quê quando você entrou? Só que aí o S era maior, vamos ter. Tá certo. Mesma coisa, né? O I dela, sabe qual é? Quanto que é? O I é 1%. 1%? É. Misericórdia. Talvez. Bruna? Pessoal saiu Tô mais próximo, né? Mas é legal a gente ter essa noção de saber quem nós somos, do que nós fazemos de bom, o que nós precisamos melhorar e juntar o máximo que a gente puder de qualidades e características para fazer o que a gente precisa fazer. Reforço de novo e uma última vez. Davi, ele se preparou, Davi, ele observou, ele teve características de pessoas mais concentradas, ele teve uma característica de pessoas mais detalhistas, mas ao mesmo tempo ele teve uma característica de uma pessoa que age, que faz, que pegou a informação que precisava, agiu e foi para cima. Então não se prenda somente no perfil que você já identificou que você é. Não se prenda, evolua. Procure evoluir, procure adquirir mais características e até mesmo tentar chegar num equilíbrio. Essa é a melhor parte. Tentar chegar num equilíbrio para você ser ativo em todas as áreas, em todos os pontos. Pegue as pedras que forem necessárias. Identifique todos os gigantes que precisam ser derrubados. Todos. Às vezes não é só aquele primeiro que está aparecendo, não. Atrás tem mais. Pegue mais pedras, se prepare. Amém? Amém? Alguém quer falar? Exatamente, eu ponho tudo na mão dela. Se prepare. As minhas pedras eu ponho tudo na mão da Juliana. Falei, vai, Juliana, fala. Da Laura com certeza. Não, a Laura acho que ela me dá pedrada. Essa parte.